Bem-vindos ao podcast 1844, um espaço onde histórias, reflexões e entrevistas ganham profundidade. Aqui, cada episódio traz análise, contexto e narrativas que vão além do superficial. Aperte os fones, o podcast 1844 está no ar. Quando a gente lê um romance ou uma novela com personagens fortes, né? E esses personagens não foram ainda para o celulose, para o cinema, me parece que tantos quantos forem os leitores daquela obra, impressa ou digital, são tantas quantas as representações oníricas, né? Imagéticas dos personagens. Quando chega ao cinema, ao meio audiovisual, aí você começa a entrar num conflito, né? Puxa, mas o meu Iro, o meu Armindo, a Dinaura, né? A Florita, ela era assim, porque eu, quando estava lendo, eu imaginei daquele jeito. Ela falava daquele jeito, ela se locomovia daquele jeito, ela piscava daquele jeito. Mas eu estava só querendo chamar a atenção se quando você escreveu Os Órfãos do Eldorado, com esses quatro, cinco personagens que eu mencionei, e você vê ele no cinema, não existe um conflito, você como o criador vendo a sua criatura assumindo formas humanas palpáveis, como aquela que está na tela? Olha, sempre vai haver uma surpresa, né? Pode causar perplexidade, pode surpreender. Aliás, exatamente por essa razão que você mencionou, que os leitores mais fanáticos não assistem às adaptações. Diz que vai A estragar. eu não concordo com eles, com esses leitores. Mas há leitores assim, não são poucos. Eu falo por experiência própria. Vários leitores, eu dou muitas palestras em escolas, porque o Dois Irmãos está na FUVEST, no exame vestibular, na lista por três anos, e eu vou muito às escolas. Olha, E muitos me dizem, eu não assisti a minissérie porque eu tenho esses personagens na minha imaginação. É exatamente o que você falou. E para eles não se decepcionarem, eventualmente, eles preferem não ver. Mas eu acho que é interessante ver, porque você pode. Os personagens que você está vendo, os atores e atrizes, podem enriquecer também. Podem dar uma outra dimensão, uma outra espessura à própria história, porque são linguagens tão diferentes que não faz sentido você compará-las, né? Você dizer, não, o filme tem que ser assim, como o livro, mas não pode, porque é uma linguagem totalmente diferente, não é mesmo? Esse é o desafio do roteirista e do diretor, da diretora, né? Agora, eu posso te garantir que, no caso por exemplo, Dois Irmãos, o roteiro foi feito pela Maria Camargo, que ficou uma querida amiga minha. Ela trabalhou 8 anos nesse roteiro. puxa, 8 anos. puxa. Hoje não foi fácil. O roteiro é esplêndido, é maravilhoso, né? Quer dizer, e ela escreveu, publicou um livro sobre esse processo. Quer dizer, quem gosta de roteiro de cinema vai ver que nesse livro da Maria Camargo, que se chama Dois Irmãos, Roteiro de Dois Irmãos, uma coisa assim, ela fala, é, ela, ela faz um trabalho muito minucioso, porque ela analisa o que do livro entrou, o que não entrou e o que foi inventado. E o que foi, vamos dizer, acrescido, inventado, tal, né? Então é um trabalho muito sutil que ela é, porque as cenas há passagens do romance ou da ficção
que são totalmente diferentes no audiovisual, né? Por exemplo, eu acho há uma passagem no Órfãos do Eldorado, é, num lugar chamado Cegos do Paraíso, que se refere aos seringueiros que perderam a visão, ficaram cegos com a fumaça da defumação da borracha. E há muitos casos, houve muitos casos de cegueira por causa disso, né? E é uma passagem relativamente, vamos dizer, breve no Órfãos. O que o Guilherme Coelho filmou é uma das passagens mais bonitas lembra uma coisa de Apocalipse Now, sabe? É Capitão Kirk. uma, uma coisa muito misteriosa, um cenário incrível, né? Eu falei para ele, essas são as passagens mais bonitas do filme. E isso aconteceu com todas as adaptações. Aconteceu com O Rio do Desejo, que foi uma adaptação do Sérgio Machado, de um conto da Cidade Ilhada. Aconteceu com Dois Irmãos, com a direção do Luciano Carvalho, e com Marcelo Coelho agora, com Retrato de um Certo Oriente. Vamos dizer, são técnicas diferentes, são, vamos dizer, opções estéticas também autorais e uma outra linguagem. Então, se você for, vamos dizer, mais tranquilo, mais relaxado, não querer ver esquece o romance, e pensa, e vê o filme, né? Vê o filme, como que ele trabalha a essência do livro, que isso é que é importante. E para coroar, você também tem tido uma grande felicidade, que é encontrar os atores, né, que vão vestir os seus personagens. Eu imagino que deve ser uma das grandes alegrias de um escritor, né? É ele ver como é que esses personagens vão tomar vida, né? E as pessoas que, numa sociedade do audiovisual, do Bauman, que fala que é tudo vai se desfazendo, é tudo muito líquido, né? As pessoas não têm tempo Sim. para ler um livro porque a mente não desliga e a pessoa passa tudo muito depressa e quando você vê, lê tudo na diagonal. Com inteligência artificial agora você nem lê mais nada, você só deve se preocupar em saber perguntar, porque você não precisa mais procurar resposta, tem alguém que vai fazer uma máquina, É, né? Mas nesse Órfãos do Eldorado, que eu não queria deixar passar, nesta terra só os políticos podem dormir e acordar de bom humor. Lembra dessa frase? mais ou menos. Agora eu estou lembrando. Ela reflete uma visão, né, sobre a realidade política e social da Amazônia, que eu acho que é, de certa forma, um tema transversal, ou pelo menos recorrente em sua obra, né? Eu vou dizer uma coisa. Um autor que, vamos dizer, que me impressionou já na minha primeira juventude, e é um dos autores, um dos meus autores preferidos, foi o Graciliano Ramos. E quando eu li Graciliano Ramos em Manaus, ainda no ginásio, ah, uma professora, devo isso a uma querida professora, louca por literatura brasileira, que me apresentou a minha turma toda, livros de Jorge Amado, Graciliano, enfim. Euclides da Cunha, né, embora tenha sido outro professor, ali eu percebi, sem saber que eu ia ser escritor, não tinha a menor ideia. Eu percebi que tinha uma questão ali social importante e tinha uma questão da linguagem também. Então eu aprendi muito com o Graciliano Ramos, né? Muito com romance de 30, o chamado romance de 30, né? O Raquel de Queiroz, o Dionélio Machado, o Gaúcho, né? Zé Lins do Vento. Os Zelins dos Zelins, flamenguista como eu. Três, então. Zé Américo de Três. Almeida, né? É. Então, essa é a turma, quer dizer,
Raquel de Queiroz escreveu Raquel, 15 quando ela era uma garota, uma é, menina, não tinha 20 anos, parece que era 18 anos, né? 18 anos. O Graciliano achava que tinha sido escrito por um barbudão. E e já, e já era Raquel, enfim. Esse romance de 30 me impressionou muito. Em que mas o Graciliano, ele foi além do romance social, porque ele é um autor que soube combinar muito bem o social com o psicológico e com o histórico também. Não no sentido, vamos dizer, histórico, através de algumas inserções, vamos dizer, que falam do processo histórico, né? Então, quando você lê São Bernardo, por exemplo, toda a questão da terra, né? Da terra, da propriedade, do roubo, né? Quer dizer, a história de um cara, de um proprietário que, quando menino, foi ladrão, né? Depois foi assassino, né? Era pobre e chegou a ser vamos dizer, um latifundiário, uma palavra que já nem se usa muito hoje Não. em dia, né? É, e essa paixão por essa louca, por essa moça, essa professora, a quem ele chama com o dedo em riste de comunista, isso nos anos 30, olha Sim. só, o Graciliano. E hoje, o que essa extrema-direita faz? Quer dizer, o comunismo ainda não saiu da cabeça. Olha, é um caso de estudo, viu? Estudo, mas o Graciliano percebeu isso. Uma Percebeu antena da isso raça, né? O Graciliano, né? há quase um século, né? O velho. Então, eu li com depois eu reli muitas vezes o Graciliano, né? Quer dizer, foi um autor fundamental para mim. Quer dizer, eu aprendi, se eu escrevo, enfim, de uma forma talvez razoável, eu devo muito ao Graciliano, porque ele me ensinou a ser mais conciso, a ser mais, vamos dizer, a insinuar coisas, né? A não explicar muito ou a não explicar nada, né? Ele me ensinou a construir também personagens, quer dizer, ele e tantos outros, mas é que eu estou lidando com a minha língua, né? Com a língua portuguesa, né? Com o autor brasileiro, né? Do Nordeste. Então, o Graciliano foi, para mim, vamos dizer, um farol, né? Farol. E É também um você dos. observa que no Graciliano a gente vai encontrar muito das raízes de um Brasil que quer se libertar, né, dessa injustiça tão grande e flagrante. E você, no momento também tão feliz dos muitos aqui dessa entrevista dessa noite, menciona, né, do mito do Eldorado, né? Quando você participa desse concurso de uma editora inglesa, e você vai ver que o Eldorado tinha também essa questão, né, de algo no fundo das águas, tinha a questão da justiça que estava incorporada, o que me fez lembrar Sim, do Thomas Moros, né? Quer dizer, o Graciliano também ele bebe dessa fonte e por acaso você me faz trazer, né, a boca da mente Vidas Secas, né, que é o dilema de Fabiano, da baleia, né? Mas eu queria só fechar esse breve comentário, o Milton, que no Dois Irmãos você aborda temas como a identidade e o conflito familiar, né? Esses personagens são complexos e são contraditórios. Como é que nasce um personagem complexo e contraditório, você se referindo aos dois irmãos? Quem nasceu primeiro foi o Omar e o Yacub, ou eles nasceram realmente gêmeos? eu acho que a família toda veio, ela já veio mais ou menos esboçada, toda a família, né, de personagens. E uma das coisas mais difíceis é a construção
das personagens, sabe, Washington? Eu dou muito valor às personagens, o que elas são, o que elas pensam, qual o conflito interno delas, interior delas, enfim. E eu não queria que os gêmeos fossem só parecidos fisicamente. Eu queria que eles se parecessem em alguns momentos, mas fossem muito diferentes em outros momentos, né? Que essas diferenças, vamos dizer, e semelhanças, elas se alternassem durante a narrativa. Mas isso foi muito difícil, por isso que eu demorei 10 anos. Eu demorei muito tempo para. Eu fiquei pensando muito, anotei muitas coisas, fiz muitas anotações. Ah, até começar a escrever mesmo, sentar e escrever, foram anos, né? Eu achava que não ia dar conta, tal, mas a personagem, ah, as pessoas acham que tem uma coisa da família, tal. Não há gêmeos na minha família. Não há, vamos dizer, não há essa história na minha família. As pessoas, elas têm, muita gente tende a menosprezar o poder da imaginação, né? E a imaginação é o pilar central da ficção, da literatura. Né? Quer dizer, se você não partir para uma coisa, vamos dizer, uma imaginação mais ousada, você geralmente não consegue. Então, a, às vezes a personagem está no teu inconsciente porque ela já é, ela já tem alguma coisa de personagens que você já leu, que você conhece, de outros livros, né? De outras livros, inclusive estrangeiros, que você esqueceu. Você já esqueceu dessas personagens, no entanto, elas estão de alguma forma ali, armazenadas, né? E tem as pessoas que você conheceu também, pessoas que você ouviu falar, das quais você ouviu falar, e a tua imaginação. Quer dizer, é uma mistura de muitas coisas, né? Mas é, sobretudo, vamos dizer, aquela persona, aquela figura que você gostaria de manter viva durante a narrativa, né? Ela tem que viver através da sua voz, do seu pensamento, de alguns gestos, do silêncio, né? Do silêncio, da sua inação, né? Como esse personagem curiosíssimo, né? Do romance russo. Como é o nome da personagem? Oblomov. Oblomov. É, Nossa, que é uma personagem curiosíssima, porque ela não consegue fazer nada. Ela é totalmente, enfim, movida pela inação, né? Do Goncharov, eu acho que é, movida pela inação. Então, tem muitas personagens, quer dizer, você lê romances como o Grande Sertão, você citou, há uma riqueza enorme, ou Cem Anos de Solidão, né? Que nossa, os aurelianos, hein? há centenas de personagens, né? Quer dizer, tudo isso faz parte da tua experiência também. Porque a literatura ela se constrói a partir da tua experiência, mas a tua experiência é também a tua experiência de leitor ou de leitora, né? Há, inclusive, escritores e escritoras cuja experiência de vida é muito rala, mas a experiência de leitura é enorme, é imensa, não é? Jorge Luiz Borges, por exemplo, escritor argentino, né? Ele não viveu aventuras na vida dele. Não, é tudo na imaginação. Ele viveu no lugar onde você está, numa biblioteca. Exato. Que a grande tristeza Essa dele é é que a não tinha vida dele, livros que ele pudesse ler enquanto estava tomando banho, né? né? Então a gente, vamos dizer, assimila todo tipo de experiência. E as personagens elas devem compor organicamente a narrativa, a trama da narrativa, né? É uma coisa difícil, né?
É uma das coisas difíceis do romance, a questão das personagens e do narrador, do quem narra, quem conta a história, tudo isso exige muito trabalho, né? Muito trabalho, muita obstinação também. É, e você, se for persistente e tal, você não quer acabar logo, quer dizer, o Sim. romance não dá para você acabar logo. Hum, não dá mesmo. Eu queria até comentar, ô Milton, que o meu autor de predileção desde os 12 anos de idade, seu Adonias, meu pai, tinha uma maneira peculiar de tratar os 6 filhos com os 2 pilares de recompensa e punição, né? Então, aos 12 anos, eu comecei a receber, junto com os irmãos que já tinham 12 anos, a mesada. Mas a mesada só era recebida pelo filho que tivesse lido um livro. E aí tinha que fazer comentários. Isso eu estou falando de início de 1970, 71, 72. Então, eu me apaixonei aos 14, 15 anos por Guerra e Paz. Eu fiquei muito apaixonado. E eu me lembro que tem um livro, um outro que não foi esse, que eu também gostei depois, achei melhor de ser lido por um adolescente, que é o Ana Karenina, né? E que começa com uma frase que fala, né, que as famílias felizes, todas elas se parecem, mas as infelizes são infelizes cada uma à sua maneira. É mais ou menos assim a abertura do romanção, sabe? Sim, E sim, que não, é exatamente essa. que fisga a gente. E eu encontrei, sabe, um diálogo entre 2 irmãos e esse Ana Karenina, numa frase que eu encontrei lá pelas primeiras 30 páginas do seu livro, dos 2 irmãos, que quando você escreveu alguns dos nossos desejos só se cumprem no outro. Os pesadelos pertencem a nós mesmos. Você vê, o espírito lembra muito um ao outro, mas as histórias e o que estão transmitindo são totalmente diferentes, né? Um você fala do Sim, desejo, né? E fala do pesadelo, essas duas forças, né? Um sim, fala que se cumpre no outro, a alteridade, e o outro se cumpre em si mesmo, né? E o Tolstói vai lá separando logo de cara os 2 tipos de famílias, as felizes e as infelizes. Eu amei essa sua construção, achei que foi um dos grandes achados que eu encontrei na literatura brasileira. E como essa dualidade entre desejo e pesadelo, Milton Ratum, se manifesta nessa dinâmica dos gêmeos, do Omar e do Yakub? Como é que você foi trabalhando desejo e pesadelo? Todo mundo gosta de saber como é que você cria determinados personagens que vão ficar emblemáticos, né? então, aí há uma. Porque na construção de uma personagem, a gente pensa é, no modo de ser deles, né? Qual é a concepção que você tem dessa personagem? Que ele vai ser, como ele vai se transformar e qual vai ser a relação dele com os outros, né? Porque ele também, nós somos o que nós somos a partir também do olhar dos outros, né? Ah, há uma construção de cada um a partir do outro, do olhar do outro, né? E esses personagens, os gêmeos, eles têm, eles têm algumas semelhanças, mas eles têm, depois de um certo momento da vida deles, eles têm ambições diferentes, eles vão por caminhos diferentes. É, um sente um trauma quando é mandado para o Líbano, contra a vontade dele, a contragosto, o Yaqub, né? Acontece alguma coisa lá no Líbano, que o leitor não sabe o que é um mistério do romance, né? Ele já ele já tinha tido uma briga com o irmão por causa da moça, da Lívia, né? Ali já tinha uma questão, né, forte. Ele já tinha percebido que o irmão era o preferido da mãe,
da Zana, dessa mãe mercurial. Então, quando ele vai para o Líbano, contra a vontade dele, ele já vai com alguns traumas. E quando ele volta, e ninguém sabe o que aconteceu lá, há outros traumas que a gente também desconhece. Então, eu tentei, vamos dizer, construir essa personagem. É, alguns são exatamente para torná-lo muito diferente do irmão gêmeo. Hum. Muito diferente do irmão Trabalhou gêmeo. as antíteses, as contradições. As contradições, o sofrimento dele também, né, pelo fato de ser o rejeitado, ah, e o outro, que é também uma vítima dessa mãe mercurial, né? Ele é um fraco, no fundo, né? Quer dizer, ele não consegue se entregar a outra mulher, a mãe, essa mãe castradora, vamos dizer, toma para si, né? Ele não consegue se libertar, a vida dele também se esvai, assim, se dissipa, quer dizer, também não consegue, e não tem a ambição que o irmão tem, quer dizer, mas tem um lado político contrário também ao do irmão, engenheiro, que se forma na Politécnica, aqui na USP, né? Então, são todas essas, vamos dizer, a relação deles com a Domingas é uma relação Domingas. diferente, é uma relação diferente. A relação com o Nael, com o narrador, também é diferente. Então, você cria, vamos dizer, uma teia de relações em que há, vamos dizer, em que você tenta acentuar particularidades, né, em cada personagem e organizar isso ao longo da narrativa, né? Dá um pouco de trabalho, né, fazer tudo isso, Agora cá para porque nós, não é fácil ser filho da Zana, né? não, não, Oxi, porque não é, porque é uma mãe que acaba destruindo e ela se destrói também, né? Quer dizer, eu tenho ela amigos lá em devora os Belém, filhos, né? E se sim, devora. sim, exatamente. Quer dizer, a pergunta que ela faz na primeira página ou na segunda, quando ela já está agonizante, meus filhos já fizeram as pazes. Quer dizer, ela morre com essa dúvida, né? Não, é muito triste também. Não é um romance, nem um romance. Você falou do Tolstói. é, ele narra aí as duas famílias, uma família mais, vamos dizer, mais feliz e uma família bastante infeliz, né? Muito infeliz, né? Porque o destino de Ana Karenina é um destino trágico. Agora você falou há pouco tempo sobre a questão política, né? No seu Cinzas do Norte, você vai explorar essa relação entre arte e autoritarismo, né? A sua experiência pessoal, Milton Ratum, durante a ditadura militar brasileira, que vai nos infernizar durante 21 anos, essa experiência pessoal influenciou muito a sua construção dessa narrativa em particular, não foi? Sim, ah, sim, e da trilogia também, né? Da Noite da Espera e Pontos de Fuga. Pode Fuga. É, O terceiro a vai se minha, chamar como? o terceiro tem um título provisório. Se não quiser falar, fique tranquilo. Porque E eu tenho ainda vários não títulos. bateu o martelo, eu sei como é que é isso. É melhor deixar. Tá bom, saber Pois que tem é, um mistério aí. mas eu vivi a minha geração, você é mais jovem do que eu, mas a minha geração viveu vamos dizer, da primeira juventude até os 30 anos sob a ditadura. Então, desde os 12 anos de idade, eu não sabia o que era, já no Colégio Estadual do Amazonas, depois em Brasília, aí no Centro Integrado de Ensino Médio, que era um colégio de aplicação ligado ao UNB,
uma criação do Darcy, do Anísio Teixeira. Depois aqui na USP, eu fui detido em Brasília numa passeata, eu tinha 16 anos. Puxa. E depois, em Brasília também, eu participei do movimento estudantil, eu vi nas passeatas, no campus da UNB, que a gente almoçava lá no Bandejão. Eu dou Eu aulas vi lá. você dá aula na UNB. Então, eu vi o Onestino Guimarães várias vezes. Puxa, eu ia perguntar da ponte do Onestino Guimarães, mas você conheceu o homenageado na ponte. Eu conheci, não fui amigo, não fui, mas eu tenho um grande amigo, o Aurélio Miquiles, que está fazendo um documentário sobre o Onestino Grande Guimarães. cineasta, viu? Ele fez há pouco tempo um sobre indígenas, não foi? Isso. Ele é muito Isso, bom, Aurélio. Segredos do Putumayo. É um ótimo. Segredos do Putumayo. Putumayo. É um lindo documentário. Eu sou muito amigo do Então, irmão, Carlos. sim, sim. E foi isso, quer dizer, em São Paulo também eu não era um militante de nenhum, vamos dizer, de nenhuma organização. Eu era um jovem contra a ditadura militar. Um dos tantos jovens. Universitários, os primeiros secundaristas, depois universitário. Então, enfim, foi muito marcante para mim. Agora, no Cinzas do Norte e no Dois Irmãos, eu acho que o quadro histórico, quer dizer, não são romances sobre a ditadura, né? Nada disso, mas há um fundo, Um clima, né? um quadro histórico que fala da opressão, quer dizer, no Cinzas do Norte isso está muito claro, né? O pai do mundo, do personagem, que é ligado ao prefeito militar, que é ligado aos militares, né? Quer dizer, toda essa... É um pai autoritário também, né? Isso está mas isso está também na Noite da Espera, né? Quer dizer, não é um romance político, é um romance de formação desses jovens, né, de Brasília a São Paulo, essa passagem da juventude à maturidade, que é o que mais ou menos define o romance de formação, mas o ambiente é muito opressivo, né? O ambiente em Brasília era muito opressivo naquela época. Este foi o podcast 1844. Se o conteúdo de hoje ressoou em você, compartilhe, comente e nos siga nas redes sociais. Sua opinião é fundamental. Críticas, sugestões e colaborações podem ser enviadas para 19wlaraujo@gmail.com. Até o próximo episódio. Aqui a conversa nunca termina.